eu sou o professor Inairo Gomes, Francisco Inairo Gomes. Neste vídeo, trataremos dos princípios fundamentais da moral como o mais importante dos elementos estruturais. A compreensão desse tema é de grande relevância para a nossa vida em sociedade, porque aqui reside a causa e a solução de todos os problemas morais, políticos, econômicos e sociais da atualidade. Os princípios fundamentais da moral. Aí temos a árvore da moral e uma seta indicando exatamente os princípios, porque vamos falar agora sobre os princípios fundamentais da moral. A nossa vida em sociedade é repleta de oportunidades e direitos que, ao serem compartilhados, implicam em decisões, que são escolhas, indutores da prática constante de atos morais, os quais sempre, olha gente, sempre se fundamentam em certos princípios morais. Os princípios morais são os fundamentos necessários de todos os atos morais que praticamos. Eles se acham encravados na base, na raiz de todos os atos morais e exercem sobre estes uma influência decisiva. No momento das nossas decisões, que implicam em partilhas de direitos e oportunidades, embora aparentemente só aparentemente, tenhamos N alternativas à nossa disposição, estas se limitam ao âmbito de apenas 3 princípios, quais sejam: primeiro, ou privilegiamos o interesse coletivo em desfavor do individual, ou privilegiamos o interesse individual em desfavor do coletivo, ou conferimos a ambos os interesses privilégios iguais. Emergem dessa verdade os 3 princípios fundamentais da moral. Como vimos, os princípios fundamentais da moral são 3: o coletivismo, o individualismo e a ética. Já vimos também que os princípios morais são exatamente o ponto de partida de todos os nossos atos morais. Você tem aí os 3 princípios morais: o coletivismo, o individualismo e a ética. No coletivismo, prevalece o interesse coletivo em detrimento do individual. No individualismo, prevalece o interesse individual em detrimento do coletivo. E no caso da ética, enquanto sinônimo de amor, os interesses são exatamente iguais. E aí nós poderemos falar em nós. A história nos desvela que nos primórdios da humanidade conhecida, ou seja, na sociedade primitiva, entre os homens das cavernas, predominava o princípio do coletivismo. As razões para tanto foram o medo e a necessidade de sobrevivência diante das intempéries e predadores de então, que levaram os seres humanos a descobrir que a união faz a força. Para isso, privilegiar o coletivo em detrimento do individual foi a solução ideal encontrada para garantir a sobrevivência da sociedade humana de então. Surge e se expande assim o princípio moral do coletivismo, que é o princípio que consiste em se privilegiar o coletivo em detrimento do individual, ou em privilegiar o semelhante em detrimento de si mesmo. Ponto de partida dos atos morais. Então nós vemos aí o coletivismo, a ilustração do coletivismo. O interesse coletivo, ou seja, tu, e o interesse individual, eu. Então o tu está acima do eu. Está se dando mais importância ao semelhante do que a si mesmo. Este é o princípio do coletivismo. Com o passar do tempo e a gradual evolução da sociedade, os seres humanos foram sentindo a necessidade de maior liberdade dentro do grupo social. Começa então a marcha dos seres humanos rumo à conquista de mais liberdade,
o que implicaria a cada passo dado nessa direção no alargamento dos direitos e interesses individuais e no estreitamento dos direitos e interesses coletivos. Nós estamos vendo aí os dois campos, do coletivismo e do individualismo. E nesses percentuais você vai ver, olha, as setas, a evolução humana ao longo dos tempos. Vamos ver como é que foi. Tá vendo aí, ó? Um passo adiante. Depois mais um passo. Depois mais um passo e mais um passo, tá? E mais outro passo. Se o ser humano tivesse naquele momento, tivesse o discernimento necessário para perceber, ele não teria ido muito além, porque já estava bem próximo dele descobrir o grande segredo da felicidade humana. No entanto, ele continuou caminhando na direção do individualismo. Saiu, portanto, do campo do coletivismo e foi para o campo do individualismo. Não obstante justa e necessária a caminhada da sociedade humana rumo à busca de mais liberdade, ela precisava entender que os direitos e interesses individuais são complementares e não antagônicos em relação aos direitos e interesses coletivos. Ou seja, entre os direitos e interesses individuais e coletivos, existe um limite a ser considerado e respeitado, sob pena do ser humano se tornar vilão, causador do sofrimento alheio e, ao mesmo tempo, vítima dos mesmos sofrimentos a que der causa. Devido à sua falta de lucidez e inferioridade moral, a sociedade humana, em crucial momento da história, ávida por mais liberdade, desrespeitou o limite necessário entre os direitos e interesses individuais e coletivos, caindo por consequência na armadilha do individualismo. Foi assim que ela ultrapassou o campo do coletivismo e adentrou pelo campo do individualismo. E começou a sua caminhada, se distanciando cada vez mais do caminho do meio. E ela foi até chegar à extremidade, ou seja, 100% para mim, 0% para o meu semelhante. Assim, se materializou, se consolidou o individualismo, também ponto de partida dos atos morais e predominantemente na sociedade dos nossos dias. Esse individualismo quer dizer a maior parte para o interesse individual, ou seja, para o eu, para mim, né? E a menor parte para o interesse coletivo, para o tu, que é para o meu semelhante. Esse individualismo, gente, esse princípio moral, ele é o grande vilão do momento. Ele é o causador de toda a miséria do mundo, todas as mazelas e todo o desconforto, todas as injustiças, todo o sofrimento humano. E, por sinal, ele é o princípio moral fundamental do atual sistema Sococa, que por essa razão está exatamente indo à bancarrota, está se decompondo, atingiu a sua exaustão e já não atende aos anseios sociais. A experiência histórica, hoje, nos diz que entre os limites do interesse coletivo e individual está o princípio da ética, que ele é a âncora das decisões certas, porque só nos oferece uma e somente uma probabilidade, a do acerto. Então você tem o coletivismo, o individualismo. Na extrema do coletivismo, nós encontramos o altruísmo absoluto. Na extrema do individualismo, nós encontramos o egoísmo absoluto. E exatamente no centro, no equilíbrio, está exatamente a ética enquanto sinônimo de amor, tá? Que dá uma probabilidade somente de 50% para um interesse coletivo e para outro interesse individual. Então veja só que no campo do coletivismo, como do individualismo, existem milhões, bilhões, trilhões de probabilidades. No campo da ética só existe uma, que é a certa. Essa aparente rigidez da ética, podemos até admitir, contribuiu para os incontáveis equívocos cometidos pela sociedade humana na escolha do caminho que conduz ao campo da liberdade plena. Isso porque as decisões que se amparam nos princípios do individualismo e do coletivismo, como vimos, contam com uma imensa gama de probabilidades, dando-nos a falsa impressão
de que isso é liberdade de escolha. Em verdade, não se trata de liberdade de escolha, mas tão somente de libertinagem, que nos conduzem a escolhas equivocadas, escolhas essas que mais cedo ou mais tarde nos trazem maus resultados e graves consequências. Tenhamos a certeza de que o campo da liberdade plena só se alcança trilhando o caminho do princípio da ética, embora os demais princípios ofereçam mais opções para tentativas e suas portas de entrada sejam bem mais largas. Vejamos. Veja, por exemplo, a largura da porta 1 e da porta 2. A porta do coletivismo é uma porta muito larga. A porta do individualismo também é a porta 2, muito larga. E a porta da ética é aquela porta estreita. Por isso que o mestre ensinou: prefira a porta estreita, porque largo é o caminho que leva à perdição. Isso é sabedoria, gente. Importa registrar e jamais esquecer que nos momentos de decisão precisamos parar, respirar e refletir sobre o que priorizar, de antemão sabendo que só o princípio da ética nos dá a segurança do acerto nas nossas decisões. Vejamos. O que priorizar no momento de uma decisão? O interesse coletivo em detrimento do individual? O interesse individual em detrimento do coletivo? Ou o interesse individual na mesma proporção do coletivo? Ora, gente, é uma questão de bom senso e até de inteligência. O interesse individual está dentro do coletivo. A partir de quando eu priorizo o interesse coletivo, eu estou priorizando também o individual. Da mesma forma, quando eu estou priorizando o interesse individual, estou priorizando o coletivo. Nós precisamos ter bom senso e estarmos atentos para isso, para que as nossas decisões sejam conscientes e equilibradas. A chave das decisões que implicam na prática continuada de atos morais positivos, que se convertem em bons hábitos, bons costumes, valores e virtudes morais, reside em ancorarmos cada ato moral no princípio moral da ética. Imaginemos-nos num ambiente social onde existam pessoas com seus valores e desvalores e que nos cabe a decisão para a solução de determinada situação. Caso nos embasemos nos princípios do coletivismo e individualismo, que resultado poderemos esperar? Aqui nós temos os valores e desvalores. Justiça e injustiça, respeito e desrespeito, ética e corrupção, honestidade e desonestidade, verdade e mentira, etc. Se nós formos decidir e o nosso ato moral, que é singular, for ancorado no princípio do coletivismo ou do individualismo, os resultados inevitavelmente serão vícios, injustiça, desrespeito, corrupção, desonestidade e mentira. Agora imaginemos no mesmo ambiente social, onde existam as mesmas pessoas com seus valores e desvalores, que nos cabe a decisão para a solução da mesma, né? Caso nos embasemos no princípio moral da ética, que resultados certamente teremos? Ali estão os desvalores e os valores: justiça e injustiça, respeito e desrespeito, ética e corrupção, honestidade e desonestidade, verdade e mentira, etc. Mas nosso ato moral está ancorado no princípio moral da ética, ou seja, na hora que nós vamos decidir, vamos escolher, nós decidimos, vamos agir de acordo com a ética. E o resultado esperado inevitavelmente será justiça, respeito, ética, honestidade, verdade. Conclusão. Os nossos atos, a depender dos princípios morais aos quais se ancorem, nos conduzirão inexoravelmente à formação de hábitos, costumes e leis que se consolidarão formando paradigmas, sistemas, cujos resultados e consequências recairão sobre todos nós. Vejamos. Você tem aí um ato moral singular. Lado esquerdo, se nós praticarmos ato moral negativo ou destrutivo, ancorados no princípio do individualismo e do coletivismo, nós vamos ter maus hábitos, maus costumes, vícios e, por fim, nós vamos desaguar no sistema socócrico que está aí, que se ampara no princípio moral do individualismo. No entanto,
Se nós pautarmos nossa ação ancorados na ética, o nosso ato moral certamente será positivo ou construtivo. E aí vamos produzir bons hábitos, vamos ter valores morais e virtudes morais, vamos ter as normas morais e a garantia dos direitos inerentes à cidadania, como no caso do sistema do mérito, que está aí o quarto sistema, que se ancora exatamente no princípio moral da ética enquanto sinônimo de amor. E aí teremos a harmonia social e a paz. O princípio moral da ética, que é sinônimo de amor, é a regra de ouro do novo sistema, do quarto sistema, que é o sistema do mérito. O princípio moral do amor, ou ética, como queira, é a mais famosa regra moral já promulgada e enunciada em todas as culturas, em todos os tempos e lugares. É expressa de muitas formas, diferentes, mas a mensagem principal é sempre a mesma. Vejamos alguns exemplos. No confucionismo está lá: não faça aos outros o que não gostaria que fizessem com você. No budismo, busque para os outros a mesma felicidade que deseja para si. Não imponha aos outros as suas dores. No hinduísmo, todos os seus deveres podem ser resumidos da seguinte forma: não faça aos outros o que o prejudicaria que lhe fosse feito. Isso é ética, gente. Tudo isso é ética. No judaísmo, se pode prejudicá-lo, não faça ao seu semelhante. Isso também é ética. No islamismo, não deixe que seu irmão seja tratado de uma forma que ele não gostaria. Só é crédulo aquele que ama seu irmão como a si mesmo. Isso é ética, gente. Taoísmo diz: veja o êxito do seu vizinho como seu próprio êxito e a derrota do seu vizinho como sua derrota. Isso também é ética. No mosaísmo diz: ama ao teu próximo como, gente, como a ti mesmo. Nem mais do que a ti mesmo, nem menos do que a ti mesmo, mas exatamente como a ti mesmo, na mesma proporção. E por fim, Jesus de Nazaré, o maior filósofo, o maior ético, o maior administrador, o maior economista, o maior homem de todos os tempos, nos ensinou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele provou que era viável e por essa razão é o homem mais notável, mais moderno de todos os tempos, de todas as épocas. Na sequência, estudaremos o ato moral, seus dois planos, objetivo e subjetivo, e seus componentes e demais elementos integrantes da sua estrutura. Gente, é chegada a hora da festa. A mesa, gente, já está posta. Vamos nos manter ligados via redes sociais, entrando em contato, assistindo aos vídeos, fazendo os cursos de capacitação, acessando os sites da Unimérito, www.unimerito.com, o da Constituinte, www.constituintepopularetica.com. E por fim, gente, vamos participar. Vamos a essa grande festa.